outro tema que eu queria falar com vocês, na verdade, eu estava até falando agora há pouco com o André Machado sobre isso, né? Primeiro, a gente aqui logo cedo a gente anunciou que a Evergrande vai levantar aí mais de US$1,5 bilhão com a venda da fatia em banco para a estatal chinesa. Segundo, né, o Ogro estava falando que na verdade foi uma forma de o próprio banco, que é o grande credor, que vai acabar recebendo esse dinheiro de financiar esse próprio pagamento. Mas enfim, o que eu queria falar não é só sobre isso. A gente tem visto muito, né, o quanto essa questão da Evergrande tem impactado os mercados. Ontem veio uma notícia de uma possível, né, até está no nosso portal, a Débora falou agora há pouco aí, de uma possível crise energética por lá também. E aí a pergunta que eu fiz para ele, né, que eu gostaria de entender um pouco a linha de raciocínio aqui para vocês, é que a gente sabe, assim, que isso pode, de certa forma, se acontecer realmente, esses blackouts, esses apagões, vão afetar diretamente as fábricas, indústrias, né? Vai ter uma desaceleração na produção e acaba impactando a cadeia toda de suprimentos no mundo todo, e a gente sabe que tudo é made in China, tudo é fabricado na China, né? O mundo como um todo depende de vários setores industriais que vêm de lá. Se a China viver realmente esses apagões, né, as fábricas não forem afetadas, provavelmente tem muitas empresas que já voltaram até a falar em usar o carvão, mas a produção de carvão também foi impactada pela pandemia, a gente sabe que está escasso, de certa forma, um plano B não está solucionando o problema se a gente tiver esse plano, né, realmente o plano A aí de uma crise energética por lá. Como que vocês veem esse cenário? E quais são os riscos que isso poderia trazer para o mundo como um todo e até afetar a nossa cadeia aqui, o nosso país, nossa economia, com essa crise energética, se realmente vir a acontecer lá na China? Queria saber primeiro a opinião do Gustavo e depois do Marco. Perfeito, boa pergunta, Paulo. Eu entendo que, assim como no Brasil a corrupção é um assunto que sempre vem na época eleitoral, na China a questão da poluição é muito delicada na relação população e governo. Então, o governo sabe que ele precisa lidar com essa situação para manter o índice de aprovação mais alto. Dito isso, eles têm essas metas recentes de diminuir a poluição em várias regiões. O que tem acontecido é que algumas regiões equivalente aos nossos estados, as chamadas províncias, não tem como bater essas metas, não conseguiram reduzir essas emissões de poluentes. Diante dessa situação, o que o governo faz é desligar o fornecimento de energia, eles estão fazendo especificamente aos domingos, então a indústria não é que ela está deixando de produzir porque quer, como você bem colocou, ela deixa de produzir porque vem de cima, vem de uma interrupção no fornecimento. Isso não se fecha na China. Isso, como você colocou, ele transporta para Europa, Estados Unidos, quase o resto do mundo inteiro. A China é o principal parceiro comercial de quase todos os países do mundo. Então, se a China deixou de produzir, significa que alguém vai deixar de receber, na segunda etapa, alguma matéria-prima, algum insumo, algum eletrônico, uma parte importante, e vai deixar de revender, então vai ter que puxar preço para cima. Então, você vê que é uma cadeia que não pode ser interrompida, mas que se trava lá na China, trava para muitas partes do mundo. Então, vai ser um tema adiante que não vai ser resolvido tão fácil. Por que eu quero dizer com isso? Porque no ano passado e boa parte desse ano, a gente vê que algumas regiões da China tiveram surtos de Covid. A China paralisou as fábricas dessa região para tentar conter o surto de Covid. Tudo bem, mas a gente sabe que com a vacina, agora não está mais ocorrendo isso. A população chinesa já se vacinou. Então, é uma solução que a gente sabia que tinha tempo para colocar um ponto final. Agora não é a mesma coisa. Essa questão poluente, ela é mais de longo prazo, médio e longo prazo. Então, isso pode ser um problema maior. E você, Marcos Saravalli? Teve gente aqui no chat na hora que a gente estava falando sobre isso. Será que vamos viver uma nova bolha, né? Principalmente também pensando lá na questão da Evergrande, né? Do setor imobiliário, como o Japão já viveu. Será que realmente está vindo aí algo que vai derrubar o nosso índice? Você que é um cara otimista, Marcos Saravalli, diante de um cenário como esse, como que está a tua visão? Você ainda acredita que a gente tem esperança aí? Pior. Então, acho que o que a gente está vivendo, o principal assunto dessa semana, principalmente, né, é que o mercado começou a entender aquilo que a gente já vinha falando nessas últimas 3, 4 semanas. E o resumo é o impacto, qual que vai ser o impacto no crescimento econômico chinês, né? De repente, para 2021, vai ter que ser revisto para baixo. A gente já começa a ver algumas casas revisando para baixo.
e também para ao longo dos próximos anos, né? Então, a China sempre sinaliza quando vai ser esse crescimento. Naturalmente, esse crescimento vai ter que ter revisões para baixo. Eu acho que essa é a preocupação Evergrande. Como que isso pode ser desviar o foco, por exemplo, de um crédito, né, de um subsídio, de uma ajuda que poderia ir para outro lugar, para crescimento, para consumo das famílias, vai ter que ser destinado para salvar uma companhia, né? Olhar para essas paralisações agora, nesses mini apagões. Isso pode impactar, por exemplo, em menor crescimento, né? Isso pode impactar em inflação, mesmo que seja momentânea. Tudo isso vai reduzir a expectativa de crescimento. Na minha opinião, grande parte já está na conta, né? Então a gente já viu minério de ferro saindo daquele patamar de $200 mais para próximo de $100, o mercado já começa a colocar na conta. Podemos ter revisões para baixo e continuar trazendo volatilidade? Acredito que sim. Muita revisão, né, exagerada, vão ter revisões gigantes, né, do crescimento econômico chinês e mundial para baixo? Eu acho que não. Tá? Mas a gente pode continuar vendo, né? Os economistas têm um certo delay, né? Vai recebendo essas informações, colocando seus modelos e começam a revisar para baixo. A gente pode impactar e continuar jogando algumas commodities, né? Principalmente para menores patamares. Mas é interessante que commodity, aconteceu isso em minério de ferro, aconteceu em outros ativos, mas não necessariamente em todas as commodities. Também precisa ficar um pouco atento. Mas em relação a essa questão, não é uma questão de 2021, talvez seja uma questão, e sempre envolvendo também a questão de ESG. A China, ela depende muito da matriz energética do carvão como um todo, né? Ela depende muito, assim como a China, tá? Inclusive, se a gente olhar para a matriz energética não só da China, mas também da Índia, que também é um motor de crescimento mundial, também depende muito do carvão, tá? Então não é só a China, como a Índia também, tá? Então é uma questão que acho que vai impactar o crescimento econômico mundial, mas por enquanto, no curto prazo, não tende a ser caracterizado como uma bolha, assim como alguns começaram a comparar, alguns analistas internacionais começaram a comparar com a bolha imobiliária nos Estados Unidos. É um pouco de exagero, tá? Mas tem uma preocupação sim em relação ao ritmo da economia chinesa e, consequentemente, da economia mundial.